Pois não. Olá. Caião, como devemos proceder quando nos dias de hoje, ao anunciarmos o evangelho genuíno, somos considerados hereges? Eu tenho passado por situações em que, ao falar sobre o verdadeiro evangelho da graça, acabo trazendo escândalo, entre aspas. Isso até mesmo entre amigos que compartilham a mesma fé, porém são totalmente... Não compartilham a mesma fé, compartilham os mesmos símbolos, com significados diferentes, mas não a mesma fé. Compartilham as mesmas nomenclaturas, mas com significados diferentes atrás de cada palavra, atrás de cada frase, atrás de cada expressão. Se compartilhasse a mesma fé, não causaria escândalo. Porque a religião faz isso, usa as mesmas palavras, ela confunde com significados diferentes, então a pessoa até acha que o outro não está entendendo. Como é que pode não entendê-lo se ele tem a mesma fé? Não, quando ele quer chamar o Filho de Deus, ele usa o nome Jesus. Quando ele se refere a Deus, ele usa o nome Deus, ou Pai. Quando ele sabe um monte de coisas. Quando ele quer falar da palavra de Deus, ele fala da Bíblia. Quando ele fala de igreja, ele aponta um lugar que não é outro. Aí a gente diz, ele tem a mesma fé. Mas a gente hoje só sabe que ele tem a mesma fé conversando. Porque às vezes o nome Jesus significa outra coisa, o nome Deus significa outra coisa, a Bíblia significa outra coisa, a palavra de Deus significa outra coisa, Evangelho significa outra coisa, fé significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Então, primeira correção, não são da mesma fé, senão haveria unidade do Espírito no vínculo da paz, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, mas não é a mesma fé. Por isso é que gera esse conflito. Como você bem aprendeu, andando comigo lá, a começar da Turquia, você foi aprendendo em cada lugar, em Laodiceia, em Herápolis, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Você foi fazendo a viagem de Paulo em Atenas, em Corinto, em Éfeso, em Pérgamo. Você foi vendo como as pessoas usavam as mesmas designações com outros significados e como Paulo era perseguido. Então, teoricamente, Paulo falava Jesus, tinha gente que dizia amém. Quando ele explicava quem era Jesus e o que Jesus fazia, tinha gente que dizia porque não era a mesma fé. Sim, vamos lá. Então, voltando aqui, ele diz assim, vai justificar essa questão da mesma fé de acordo com a ótica dele. Isso até mesmo entre amigos que compartilham a mesma fé, porém, são totalmente contaminados pela filosofia evangélica dos cristãos contemporâneos. Nesses casos, Caio, é mais correto ficarmos calados ou devemos expor a verdade do evangelho e a real liberdade que há em Cristo? Devemos deixar que cada um siga conforme a aprovação de seu coração e sua consciência, ou devemos confrontar as atitudes quase anticristãs dessas pessoas? E quando falo isso, digo sempre com relação à exortação e amor. Mas mesmo exortando com o máximo de amor e carinho possível, com a contaminação evangélica de hoje, sempre acaba soando como um escândalo. Agora, depende, cada caso é um caso. Isso aqui é o discernimento da gente aprender a não jogar pérolas aos porcos. Não é que os amigos deles sejam suínos, mas às vezes o entendimento está totalmente suinificado. Então, o entendimento da lama, do chiqueiro. Aí você pega e serve a pérola no chiqueiro. Não dá. Então, tem que ver o nível de cada um. Às vezes você realmente não pode dizer nada. Tem pessoas diante das quais eu não digo absolutamente nada. Não vale a pena. Não vão compreender. Não tem nem códigos para entender o que você está falando. É tempo perdido, cara? Não é tempo perdido. Tempo perdido é você querer, pela explanação, querer ganhar o tempo que você só constrói com a vida. Só constrói com a vida. E dependendo da relação, da proximidade da relação, se for um familiar, por exemplo, o pai, a mãe, às vezes o clima fica tão ruim, tão pesado, gera um certo atrito que não é bom, faz mal. Se o clima ficar pesado, não vale a pena ir para lugar nenhum. Não é com nenhum clima pesado. Você vê que Jesus não insiste nos climas pesados. Ele vai aonde ele quer ir, ou ele vai aonde a sabedoria manda.
Às vezes ele está na Judéia, aí começam a conspirar contra eles, ele vai para a Galiléia. Depois de um tempo ele volta para a Judéia, aí começa a pregar de novo, aí começa a conspirar contra ele, ele se afasta para uma aldeia próxima. Aí ele espera, aí daqui a pouco ele resolve ir para a Galiléia. Aí na Galiléia chega o pessoal de Jerusalém e começa a conspirar contra ele lá, ele atravessa por um outro lago do mar da Galiléia. E assim ele vai, e aí depois ele volta para onde ele queria, e ele vai fazendo assim, de modo que ficar no clima pesado, você nunca vê Jesus, a não ser já na hora da cruz, quando ele mesmo diz, agora não tem volta, é chegada a hora do enfrentamento, mas na maioria esmagadora das vezes, a gente não está planejando morrer na cruz daqui a 3 dias, a gente vê o clima pesado, a gente se afasta, a gente se recolhe, a gente não provoca, a gente não estimula esse tipo de coisa. Com relação à pergunta inicial dele, que é pregar o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, gera reação, como é que a gente reage a isso? Do jeito que Jesus reagiu. Porque quando foi que o evangelho foi pregado mesmo, genuinamente, e não provocou perseguição? Quando? Nunca. Quando ele foi pregado genuinamente, ele sempre provocou reação. Porque você faz inimigos não é necessariamente pelo que você faz a eles, mas é expondo o que você pensa. E tanto mais será chocante o escândalo que virá da parte deles contra você, quanto mais diametralmente oposto seja o que você pense em relação ao que eles advogam como certezas absolutas a serem impostas como condicionamento na vida de outras pessoas. Aí, pronto, você fez inimigos só por pensar, só por não ter a mesma mente, só por ser sincero. Tem certos lugares onde, se você expressar com o mínimo de sinceridade a sua opinião mais básica sobre qualquer coisa, você faz inimigos para todos os lados. Então, como é que o evangelho, que é a antítese cultural, a antítese espiritual, a antítese psicológica, a antítese comportamental deste mundo que jaz no maligno, não vai provocar um escândalo em qualquer que seja o ambiente onde ele seja vivido ou anunciado? Pode ser escândalos diferentes, mas provoca. Por exemplo, Paulo, quando pregava na sinagoga dos judeus, o escândalo que ele provocava era aquele escândalo da reação religiosa dogmática, daquela ortodoxia sem amor e sem entendimento, que apedrejavam, expulsavam, queriam processar o cara, levá-lo para os tribunais romanos. Era esse o espírito, quando era Paulo pregando aos judeus. Ou então fazia uma montanha de pedra dele, conforme pudessem, conforme a lei do lugar o permitisse, e eles pudessem sair incólumes, assim eles agiriam. Agora, observe, Paulo pregando num ambiente onde não tem nenhum judeu, como era em Atenas, no Areópago, sim, ele não mencionou esse assunto. E a perseguição lá foi diferente, não foram pedradas, foram risadas, galhofadas, foram os filósofos epicureus e estoicos fazendo pouco dele, por várias razões. Foi de outro tipo. Quanto mais religioso, mais expressamente hostil o modo da perseguição. Quanto menos religioso, mais tendente ao sarcasmo, à ironia. Ou acerca disso te ouviremos noutra ocasião, ou para com isso seu ingênuo, seu bobo, seu tolo, de modo que do lado de fora a tendência é essa, e do lado de dentro é aquele espírito canino, raivoso e persecutório. Agora a gente aceita carregar a cruz, aceita levar o vitupério de Jesus. Saiamos, pois, a ele, como diz Hebreus 13, fora do arraial, largando o arraial aqui dessas confrarias, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a carga, o jugo e o preço histórico de sermos discípulos dele. Isso é glória, isso é privilégio, isso é
bem-aventurança, Pedro disse, quando isso acontecer sobre vocês pelas razões certas, vocês são espíritos, são pouso do Espírito da glória e de Deus. Shekinah do eterno vai estar sobre a vida de vocês quando assim for. E quem anda com Jesus, olha para o que ele sofreu. Olha só como é que o chamavam. Chamavam-no de endemoninhado, de aquele que expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Chamavam-no de samaritano louco, que era equivalente a chamar do pior modo designativo de um herege, era chamar alguém de samaritano, um judeu assim designado, e chamá-lo de samaritano louco, era o triplo valor do detratamento que se poderia a ele designar, de glutão, de amigo de gente marginal. Esse é um amigo de marginais. É um amigo de marginais, de publicanos e pecadores. Esses eram os títulos dele. Enfim, como é que eu, que sigo a Jesus, e o mestre recebeu esse tratamento, posso esperar um tratamento diferente se eu buscar ser minimamente fiel a ele? Vão me chamar das mesmas coisas. Eu me sinto até honrado quando assim me apedrejam, quando assim me batem, porque faz parte da glória de carregar o vitupério, de tomar a cruz, de segui-lo, sem mágoas, sem machucaduras, sem ficar com ressentimento. Afinal de contas, quem é realmente do Evangelho sabe que as coisas são assim. Não está esperando outro cenário, não está esperando outras construções, não tem fantasias. Sabe que assim que se perseguiram a ele, perseguirão a mim. Não foi ele que disse? Se a mim me perseguiram, assim perseguirão a vós outros. Se vocês viverem como eu estou vivendo, vai ser inevitável. O mais, meu amigo, é gestão de sabedoria, de ocasião, de bom senso. Saber quando falar, quando não falar, quando calar, quando só ficar em silêncio, agindo com bondade, quando a ocasião é propícia para dizer, não faz assim, porque o Evangelho, você ama Jesus, não ama? Então, olha só, Jesus não ensina isso, para o teu bem, não faça isso. Mas se você for notando que toda vez que o amor assim faz, recebe de lá uma patada e que o indivíduo está com o coração fechado, ore por ele apenas. E o mundo tem mais 7 bilhões de pessoas que não sabem de nada. E a gente fica nessa fixação de querer converter crente de qualquer forma, de qualquer jeito. Então pare com isso. Fica aparecendo até aquele quadro da minha infância, dos 2 caminhos, que me mandaram esses dias. Eu postei lá no meu mural, e assim que o Judá tiver a possibilidade de fazer, eu quero que ele o projete aí, que são aqueles 2 caminhos lá de antigamente. Olha aí, ó. Toda casa tinha essa imagem antigamente. Então esse caminho largo do lado de cá é o caminho da perdição, né? E que leva, deixa eu chegar mais perto, porque daqui eu não estou enxergando. Aí tem aqui, ó, bem-vindo. O cara entra por essa porta aí, onde tem um bem-vindo, bota um cursor aí dentro, mostrando o Judá. Aí ele entra no bem-vindo aqui, aí do lado de cá tem teatro, cinema, tem gente tomando uma cervejinha ou uma bebida, bem vestidas, tem pessoas chegando aqui, ó, todo mundo arrumado, vindo para cá, tem jardins, tem hotéis, lazer, tem um monte de coisa do lado de cá. Então isso aqui, quando eu era criança, diziam, não entre por essa porta, porque isso aqui é o mundo. Tem gente andando a cavalo, se divertindo, brincando, crianças normais. Então era assim que funcionava. Então, agora tem do lado de cá, essa portinha de cá, mínima aqui, que é o do caminho estreito, onde tem um pregador na porta, né? E as pessoas estão entrando, vem ali um cara com uma trouxa na mão, e aqui dentro você entra, dá de cara com Jesus crucificado, aí vai, tudo é estreitinho. Aqui tem ainda uma cara com vitrô de igreja para sinalizar bem um ambiente sacro, religioso, que vem antes de Jesus. Antes de chegar a Jesus, você chega na igreja. Aí você passa pelo batismo, o cara se batizando nas águas aqui, aí que você chega a Jesus. Aí o resto são as travessias,
com muito pouca gente, com a tendinha armada ali, um pessoalzinho aqui numa confraternização muito discreta. E aí em cima tem o hotel Antes do Céu, que é a Hospedaria dos Santos, e você chega lá em cima, né, na celestialidade, né? E era esse o desafio. Eu olhava para esse negócio e dizia, meu Deus, mas ser crente é uma miséria, é um negócio muito chato. Tudo que é interessante, divertido, está do lado de lá, mas a vida estava esquizofrenizada assim, por geografias, por comida, por bebida, por isso, por aquilo. Aí, se você fosse de Deus, você cumpria uma dieta e obedecia a certas modas exteriores e comportamentais. Se você não fosse, você estava ali, conforme o outro fluxo. E aí o que acontece na cabeça do indivíduo, como você, que está aí querendo saber o que faz para viver o Evangelho? Você já observou que viver o Evangelho do lado de cá dessa porta larga, o máximo que você recebe, como eu disse, são alguns epicureus e estoicos fazendo um pouco de você aqui e ali. Mas do lado de cá, meu amigo, quando você começa a pregar o Evangelho de Jesus, do lado de cá, onde a igreja vem antes de Jesus, é pedrada para todo lado, igualzinho ao que aconteceu com Paulo, quando pregava para os judeus cristãos. Eles queriam um híbrido entre a graça e a lei, entre o Evangelho e os costumes deles. E aí, como Paulo pregava o Evangelho e a pregação do Evangelho desconstrói esses mitos todos, eles perseguiam-no e apedrejavam. Agora, do lado de fora, no máximo, era uma ironia aqui e outra ali. Quanto ao mais, amigo, é bom senso para você caminhar com sabedoria. Por isso que a gente tem que ler muito o Evangelho, absorver o Espírito de Jesus, como é que ele trata grupo humano, a hora de chegar, a hora de sair, aprender a ser como ele. Isso é aprender a ser gente. E aí a gente vai aprendendo a se comportar nos ambientes mais diferentes, sem ficar devendo nada a ninguém, porque as verdadeiras e genuínas oportunidades a sabedoria aproveitará em amor. E as demais a gente encarnará vivendo o Evangelho, porque nós somos chamados para ser cartas vivas e não discursos falantes e gritantes. É no que está escrito na nossa vida que o Evangelho se faz entender.